Olá, meus queridos! Hoje a gente vai abrir a Palavra de Deus para estudar juntos uma das passagens mais incríveis de todo o Antigo Testamento, lá no livro de Números. É uma história impressionante sobre um rei cheio de poder, um profeta e, acima de tudo, uma mensagem de Deus que simplesmente não pode ser calada. Uma palavra tão poderosa que, vejam só, ecoa até os dias de hoje. E o centro de tudo é essa pergunta aqui. Pensem comigo. O que acontece quando a força de um homem, a vontade de um rei com todo o seu exército, bate de frente com a palavra que vem do trono de Deus? Quem prevalece? É exatamente essa batalha espiritual que a gente vai desvendar agora. Bom, a nossa história nos leva para as planícies de Moabe. Imaginem só o cenário de tensão. De um lado está o rei Balaque, olhando apavorado para aquela multidão de israelitas acampada bem na sua fronteira. Do outro lado, um homem chamado Balaão, um profeta famoso que foi contratado para uma missão bem específica e, digamos, bem sombria. E aqui está o nó da questão, o centro do conflito. O plano de Balaque parecia simples. Vou pagar uma fortuna para esse profeta vir aqui e amaldiçoar o povo de Israel. Assim eles ficam fracos e eu venço a batalha. Só que tinha um problema, um grande problema. Balaão só podia falar o que Deus colocava na boca dele. E Deus tinha um plano totalmente diferente. A gente precisa entender o nível de desespero do rei aqui. Não era a primeira tentativa, não. Nem a segunda. Pela terceira vez, Balaque leva Balaão para um lugar diferente, talvez pensando, quem sabe com uma vista nova a maldição sai. A essa altura, o desespero dele era visível. O plano dele tinha que funcionar. Agora imaginem a cara de Balaque. Ele está esperando ouvir palavras de praga, de destruição, mas o que sai da boca do profeta é pura poesia, uma bênção maravilhosa. Balaão olha para o povo de Deus e não vê uma ameaça. Ele vê beleza, ele vê propósito, ele vê a mão do Senhor ali. É o contrário do que o rei pagou para ouvir. A frustração dele devia ser enorme. E então, para completar, vem o golpe final. Balaão não só compara Israel a um leão forte, que ninguém ousa perturbar, mas ele vira a mesa completamente. Ele inverte a missão. Ele declara: quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar, esse sim será amaldiçoado. Na prática, ele acabou de amaldiçoar o próprio rei que o contratou. Bom, depois dessa, a gente pode imaginar que a paciência de Balaque foi para o espaço, né? A bênção que não podia ser evitada acabou gerando uma explosão de fúria. E agora, o confronto entre os dois era certo. E a fúria vem com tudo. A Bíblia diz que Balaque bateu as mãos num gesto de raiva e mandou o profeta embora. Ele grita, acusando Balaão: eu que chamei para amaldiçoar, e o que você fez? Abençoou. E ele ainda frisa, com raiva, 3 vezes. O plano do rei estava completamente destruído. Mas em contraste com toda essa fúria, olha a tranquilidade na resposta de Balaão. Com toda calma, ele lembra ao rei do que tinha dito desde o começo. Basicamente, eu não te avisei, eu não posso inventar nada. Eu só falo o que o Senhor Deus coloca na minha boca. Ele deixa claro que a lealdade dele não era ao dinheiro do rei, mas à palavra de Deus. E é nesse momento que a história chega ao seu ponto mais alto. Mesmo expulso, sem receber 1 centavo do pagamento prometido, Balaão ainda não tinha terminado. Ele se vira para aquele rei furioso e diz que tem uma última mensagem, a mais importante de todas. E essa ele ia entregar de graça. E essa última palavra, essa profecia, se tornaria uma das mais conhecidas e poderosas de toda a Bíblia. Uma visão que ia atravessar os séculos e que a gente conhece hoje como a profecia da estrela de Jacó. Vamos parar um instante para sentir o peso dessas palavras. É algo poético, misterioso e cheio de autoridade divina. Balaão está tendo uma visão de algo muito, muito distante no futuro. Ele vê uma estrela e um cetro. São símbolos claros de um grande líder, de um rei que viria do meio do povo de Israel. Então, o que significa essa visão? Bom, a estrela aponta para o nascimento de alguém muito especial, glorioso. O cetro, por sua vez, é o símbolo da realeza, do governo, de um rei. E para finalizar, a profecia avisa que esse futuro rei iria derrotar os inimigos do seu povo, incluindo, olha só, o próprio povo de Moabe, a terra do rei Balaque. Que bênção final e que aviso severo, tudo ao mesmo tempo. Mas a história não acaba com Balaão indo embora, de jeito nenhum.
Na verdade, é a partir daí que o poder eterno dessas palavras começa a se manifestar. Vamos entender o legado que essa profecia deixou. Antes de ir, Balaão ainda profetiza brevemente contra outras nações ali da região, como Amaleque e Assur. Ele fala da queda e da ascensão de impérios. Mas, sinceramente, nenhuma dessas outras palavras teria o peso, a importância e a duração daquela profecia sobre a estrela que viria de Israel. Com o tempo, essa expressão estrela de Jacó se tornou muito mais que só uma frase bonita. Tanto para os judeus quanto para nós cristãos, essa imagem se tornou um farol de esperança. A promessa da vinda do Messias, do Salvador, de um rei enviado por Deus para estabelecer o seu reino de justiça e paz. E a lição principal é essa: aquelas palavras ditas contra a vontade de um rei poderoso não se perderam. Elas criaram raízes no coração de um povo, alimentaram a fé e a esperança por milhares de anos, e nos mostram que não há força na terra capaz de conter ou de calar a palavra de Deus. E essa história toda nos deixa com uma reflexão profunda. Será que uma profecia serve só para nos contar um futuro que já está escrito? Ou será que ela nos mostra, acima de tudo, o poder de uma verdade divina que não se vende, não se intimida e não pode ser silenciada, não importa o poder ou a riqueza que tente se opor a ela? Eu creio que a resposta está no impacto que essas palavras continuam tendo em nossas vidas até hoje.